Bom dia, a paz do Senhor, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez para uma aula da Escola Dominical. Nessa feita nós vamos estudar a lição 7 do dia 16 de agosto de 2020. O povo de Deus deve separar-se do mal. Glória seja dada ao Senhor. Vamos estar fazendo uma oração para a gente iniciar nossa aula. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos e te agradecemos por essa oportunidade. Que o Senhor possa nos dar entendimento ao Espírito Santo, de alcançar as almas, alcançar as pessoas que precisam ouvir essa palavra. Pai, a palavra é do Senhor. Por isso, meu Pai, tenha liberdade de nos mostrar, Senhor, aquilo que o Senhor deseja, aquilo que é da Tua vontade, porque a Tua vontade tem que prevalecer. Glória seja dada ao Teu nome, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então nós vamos estudar nessa lição, a lição 7, tem como título O povo de Deus deve separar-se do mal. O texto áureo é 2 Coríntios capítulo 6, versículo 17, que diz assim: Pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos recebereis. 2 Coríntios 6, 17, capítulo 6, versículo 17. A verdade prática é o mundanismo na igreja corrompe os bons costumes e extingue a santidade. A leitura em classe está em Êxodo, capítulo 2, versículos 59 ao 62, capítulo 4, 2 e 3, capítulo 6, 2 ao 4. Vamos ler então. Esdras, capítulo 2, a partir do versículo 59. Também estes subiram de Tel-Melá e Tel-Harsá, Querube, Adã e Imer, porém não puderam mostrar a casa de seus pais e sua linhagem, se de Israel eram. Os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 652. E os filhos dos sacerdotes, os filhos de Rabaías, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, que tomou das mulher das filhas de Barzilai, o Gileadita, e que foi chamado do seu nome. Esses buscaram seu registro entre os que estavam registrados nas genealogias, mas não se acharam nelas, pelo que por imundos foram rejeitados do sacerdócio. Chegaram-se a Zorobabel, Esdras 4:2. Chegaram-se a Zorobabel e aos chefes dos pais e disseram-lhes: Deixa-nos edificar convosco, porque, como vós, buscaremos o vosso Deus. Como também já lhes sacrificamos desde os dias de Esar-Hadon, rei da Síria, que nos mandou vir para aqui. Porém Zorobabel e Jesua e os outros chefes dos pais de Israel lhes disseram: Não convém que vós e nós edifiquemos a casa do nosso Deus, mas nós, sós, a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. E em Aquimedá, no palácio que está na província de Média, se achou um rolo, e nele estava escrito um memorial que dizia assim: No ano primeiro do rei Ciro, o rei Ciro deu esta ordem com respeito à casa de Deus em Jerusalém: Essa casa se edificará para o lugar em que se ofereçam sacrifícios, e os seus fundamentos serão firmes, a sua altura de 60 côvados e a sua largura de 60 côvados, com 3 carreiras de grandes pedras e uma carreira de madeira nova, e a despesa se fará da casa do rei. Esses últimos 3 textos foi de Esdras 6, capítulo 2, versículo do 2 ao 4. Então o objetivo é a gente ter que compreender
que o relacionamento harmonioso com Deus exige uma separação do pecado e do mundanismo. Nós vamos destacar aqui que Deus não aceita a mistura do seu povo com o povo do mundo e entender que Deus exige uma plena santidade do seu povo. A introdução diz assim: nessa lição estudaremos os preparativos que os judeus fizeram para pôr os alicerces da nova forma de vida que eles iniciaram em Jerusalém. Depois dos anos do cativeiro em Babilônia, ali eles viveram espalhados pelo vasto território daquele reino. E agora iriam viver uma vida comunitária, conforme os ritos da lei. Ou seja, eles estavam saindo do cativeiro, e fazia muito tempo que eles não prestavam cultos, o templo estava destruído e eles se sentiam dispersos. E nessa situação agora, onde Deus vai despertar o rei de Ciro para que novamente seja construído o templo, então eles vão viver um novo tempo, uma nova vida, onde eles vão ter o privilégio de reconstruir o templo novamente, ou seja, eles vão restaurar a adoração a Deus, porque ali o templo era o local onde eles prestavam culto, onde eles sacrificavam, onde Deus manifestava a sua glória. Então eles vão viver isso de novo, mas para isso era necessário o quê? A reconstrução. Para isso era necessário o quê? Colocar as mãos na obra do Senhor. Aí no primeiro tópico, o ponto central desse tópico é: a comunhão plena com Deus exige santidade. No primeiro tópico aqui da nossa lição, o título diz assim: somente os judeus retornariam a Judá. Para uma pessoa ser considerada apta para fazer parte do grupo que iria transferir-se para Jerusalém, exigia-se que desse prova de sua linhagem, que provasse ser realmente de Israel. Na primeira triagem foram excluídas 652 pessoas, até alguns filhos dos sacerdotes, cujos nomes não foram achados nos registros das genealogias, foram rejeitados como imundos. Que está aqui em Esdras capítulo 2, que nós lemos na leitura em classe, Esdras capítulo 2, 59 a 62. Então 652 pessoas foram excluídas porque eles não provaram a sua linhagem, que eles viriam mesmo de ser de Israel, até alguns filhos, cujos nomes não foram achados, foram rejeitados como imundos. Então eles foram considerados imundos porque não acharam a sua genealogia. Os judeus mestiços, nascidos de casamentos mistos durante o cativeiro na Babilônia, não fariam parte do grupo de judeus que retornariam a Judá. Somente aqueles que comprovassem a sua ascendência puramente judaica fariam parte desse grupo. Então, ou seja, tinha que provar que realmente vinham da nação de Israel, que era da tribo de Judá, para poder fazer parte desse grupo que ia começar essa obra de reconstrução. Deus não aceita mistura do seu povo com o povo do mundo. Não pode haver comunhão da luz com as trevas. A história de Israel registra uma amarga experiência nesse sentido. Quando os israelitas, libertados pela mão do Senhor, se preparavam para ir a Canaã, um grande povo de mistura não israelita queria acompanhá-los. Foi exatamente essa gente que durante o trajeto pelo deserto foi a fonte inspiradora de murmuração. A Bíblia diz: estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida. Não é lucro, e sim um grave prejuízo alguém querer facilitar a entrada de mistura de gente, dando maior ênfase à quantidade do que qualidade. Jesus disse: é necessário vos nascer de novo. Ou seja, aqui era um trabalho, era uma obra de reedificação.
Então, nesse período, esses homens acharam por bem não ter ajuda de outras nações, de outros povos. Eles acharam por bem que somente o povo de Deus deveria sim estar empenhado nessa obra. E é interessante que o autor coloca aqui que dando maior ênfase à quantidade do que à qualidade. Isso é muito grave, né? As pessoas nos dias de hoje, elas dão muita ênfase em quantidade. São alguns lugares que você não vê crescimento, mas você vê um inchaço, né? Porque a qualidade, ela é necessária. Jesus mesmo diz que está à procura de verdadeiros adoradores. Se existem os verdadeiros, também existem os falsos adoradores, aqueles que não querem adorar de verdade, em espírito e em verdade. Então aqui havia sim um desejo no coração desse povo, de Zorobabel, de Jesua, que essas pessoas fossem pessoas que realmente serviam ao Senhor, essas pessoas que realmente faziam parte da tribo, da nação de Israel. Então é importante a gente falar aqui que aqui era uma reconstrução do templo, era uma obra, a casa do Senhor, era o templo, onde eles iriam voltar a ter uma comunhão com Deus. Eles estavam, entre aspas, afastados do Senhor. Haviam várias profecias, de Jeremias, no qual eles ficariam cativeiros por um período de tempo. Aí depois, passados, se eu não me engano, 70 anos, eles seriam libertos novamente. O profeta chega a dizer lá no capítulo 28, capítulo 28 e capítulo 29, que eles deveriam permanecer ali sob o jugo, daqueles homens, daquelas nações, tanto do rei da Babilônia, depois do rei Ciro, da Síria, né? Então, é importante a gente observar que essas pessoas, haviam critérios para que elas permanecessem no serviço da casa do Senhor. Hoje já não se vê isso mais, já não se vê critérios, para desempenhar funções na obra do Senhor. E isso é muito importante. No tópico 2, aqui da nossa lição, diz assim: os judeus não aceitaram a ajuda dos samaritanos. Quem eram os samaritanos? Quem eram os samaritanos? No primeiro subtópico, os samaritanos eram uma mistura de gente, na maioria de gente pagã. Este povo apareceu depois do ano 721 a.C., quando o reino de Israel foi derrotado pelo exército de Sargão II, e as 10 tribos do norte levadas cativas para a Síria. Por ordem do rei da Síria foram trazidos povos de Babel, de Cuta, de Ava, de Ramate, de Sefarvaim, e habitantes da cidade de Samaria, em lugar dos sacerdotes, e tomaram Samaria em herança, e habitaram em sua cidade. 2 Reis, capítulo 17, versículo 24. Ou seja, aqui já nós percebemos algo muito grave, né? Aonde o rei aqui vence essa batalha e ele institui povos para substituição dos sacerdotes originais, dos sacerdotes levantados por Deus, outorgados por Deus, estabelecidos pelo Senhor. E aqui ele faz essa troca. E não é qualquer pessoa que está apta para ministrar, não é qualquer pessoa que está apta para ser um sacerdote, um ministro de Deus. E aqui esse rei aqui vai então, escolhe pessoas ali, nós não sabemos aqui qual que foi o critério que ele usou para levantar esses homens, mas ele decidiu trocar os ministros de Deus, aqueles que ministravam na presença, aquilo que estava já instituído na lei de Moisés, aquilo que até mesmo Davi tinha instituído ali, né, os 12 turnos, os 24 turnos ali de sacerdotes que ministravam, era de hora em hora, trocava de ministro, de sacerdote, porque cada um tinha uma função específica. Haviam inúmeros trabalhos a ser feitos na casa do Senhor,
não era simplesmente estar lá e comparecer, não, haviam serviços que era de extrema necessidade ali no templo, tipo, exemplo, os pães que era necessário trocar os pães que colocavam em cima da mesa, que já estavam no lugar santo, era necessário acender as lâmpadas do castiçal, era necessário trocar a água da bacia, era necessário colocar lenha no altar de holocausto, era necessário tirar a cinza do altar de holocausto. Então tudo isso envolvia um grande trabalho. E agora então esse povo samaritano, ele foi instituído, colocado para substituir os sacerdotes. Aí a lição diz assim: posteriormente o rei da Síria enviou-lhes um sacerdote dos israelitas para ensinar o povo da terra o temor de Deus. Ou seja, aí agora o rei, creio eu que ele pensa ou imagina que as coisas não estão andando conforme a vontade. Se eu não me engano, nesse texto fala que os leões estão atacando as pessoas. Então ele manda buscar um sacerdote israelita para ensinar o povo da terra o temor do Senhor, o temor de Deus. Ou seja, a palavra do Senhor diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então aquele povo estava ministrando sem o temor do Senhor. E isso é muito triste, isso é muito grave. Nós vemos isso nos dias de hoje. Muitas pessoas, elas ministram, elas fazem coisas sem o temor do Senhor. E o que pesa sobre a vida dessa pessoa são coisas tristes, desagradáveis. Nós temos que estar debaixo do temor do Senhor. E ter temor não é ter medo, é bem diferente, é ter respeito, é ter disciplina, é ter obediência à palavra de Deus. Então agora o rei envia alguém para buscar um sacerdote israelita para ensinar o que? O temor do Senhor. Assim os samaritanos temiam o Senhor. Eles aprenderam, mas o texto diz aqui, mas também serviam a Deus, aos seus deuses. Então, ou seja, eles não aprenderam a temer ao Senhor, eles não aprenderam a ter respeito, eles não entendiam que existe somente um Deus que é soberano sobre todas as coisas. Por quê? Porque eles estavam servindo a deuses pagãos, a deuses estranhos. 2 Reis capítulo 17, versículo 33 até o versículo 41. Representavam muito bem a vida na carne, na qual a idolatria é uma expressão. Gálatas 5, capítulo 20. Ou seja, o autor faz um paralelo desse tipo de ministro ou sacerdote, no qual ele servia a Deus, mas ele também servia a deuses pagãos. E o Senhor Jesus, ele mesmo disse que não tem como a gente servir a dois senhores. Ou o Senhor é Deus, ou Baal é Deus. Então, eles estavam divididos. E isso trazia muita confusão. E aqui ele faz o quê? Um paralelo com o quê? Aquela pessoa que vive na carne e aquela pessoa que vive no Espírito. A pessoa que vive no Espírito, ela é guiada, ela anda pelo Espírito Santo do Senhor. Para essa pessoa, o autor aos Romanos, Paulo, quando escreve aos Romanos no capítulo 8, ele diz que para quem anda no Espírito, nenhuma condenação há. Mas ele também faz um paralelo daquele que anda na carne, ou seja, aquele que anda no Espírito. Uma hora ele está servindo a Deus, outra hora ele está servindo a carne dele. Uma hora ele serve a Deus, uma hora ele serve aos prazeres mundanos dele. E não tem como a gente servir a Deus dessa forma. A gente assim nos tornamos falsos adoradores, falsos ministros. Ou a gente serve a Deus, ou a gente serve ao mundo. Ou a gente agrada a Deus, ou a gente agrada as coisas do mundo. E quantas pessoas não vivem essa situação? Não vivem essa vida sem saber que está vivendo. Porque muitas pessoas acham que ela pode fazer o que ela quiser. Ela acha que ela tem direito de fazer isso ou aquilo outro, e não tem. Na verdade ela não tem. Ela até pode, mas ela vai estar servindo
a dois senhores, e isso não agrada a Deus. Os samaritanos ofereceram cooperação aos judeus. Quando os judeus começaram a construção do templo, os samaritanos ofereceram-se para cooperar. Êxodo capítulo 4, versículo 1. Os judeus, porém, rejeitaram firmemente a proposta. Igualmente, quando na construção dos muros a cooperação dos samaritanos foi recusada. Ou seja, este pessoal, esse povo aqui entendia que não era necessário a ajuda dos samaritanos na cooperação dessa obra. Por quê? Porque eles estavam vivendo uma vida na carne. Se a gente trazer isso para o espiritual, a gente também tem que agir dessa forma. Existem certas funções dentro da igreja, dentro da obra do Senhor, que as pessoas que servem a dois senhores, que servem ao mundo, ou que servem a idolatria, que servem a prostituição, que servem os seus prazeres da carne, que é o que fala lá em Gálatas, né? Capítulo 5, a partir do versículo 20, se eu não estiver enganado, essas pessoas não podem servir na obra do Senhor. Elas podem comparecer hoje, trazendo para os nossos ir à igreja? Pode. Ela pode participar dos cultos? Pode. Mas quando se trata de uma obra de edificação, na construção, seja na obra do Senhor, ela não pode, precisa de ter critérios. Então foram rejeitados, eles foram rejeitados. E as pessoas nesse tempo entendiam dessa forma, que eles não poderiam fazer parte dessa cooperação na construção do templo. Essa atitude é bíblica, pois a Bíblia manda que nós devemos afastar daqueles que não têm essa doutrina. Aí aqui tem vários textos, Timóteo 6, capítulo 6, 3 ao 5, Tito 3, 10, 2 João 10, 11. Igualmente devemos afastar daqueles que têm uma vida irregular, 2 Pedro 3, 17, Timóteo 6, 20, Tessalonicenses, como também daqueles que causam divisões. Ou seja, na verdade, as pessoas que são mundanas, nós devemos ter um certo cuidado, né? Eu não digo afastar completamente, porque nós temos que ganhar essas pessoas para Jesus. Nós temos que falar do amor de Cristo para essas pessoas. O que a Bíblia realmente nos ensina é que nós não temos que ser participante das obras do mundo, ou das obras da carne, ou das obras que essas pessoas fazem de errado. Não, nós não somos participantes ou co-participantes deles. Mas nós devemos sim amar essas pessoas, nós sim devemos pregar a palavra de Deus, nós sim devemos buscá-las, resgatá-las, porque você imagina só, muitas pessoas que estão no mundo, que praticam a idolatria, ou a feitiçaria, ou praticam qualquer coisa que desagrada a Deus, mas às vezes Deus já olhou lá na eternidade, lá no futuro da eternidade, que essa pessoa vai aceitar Jesus, que essa pessoa vai servi-lo. E se a gente não falar, pregar a palavra para essa pessoa, a Bíblia diz em Ezequiel capítulo 3, versículo 18, que se essa pessoa morre em pecado e nós não falarmos para ela que ela está no erro, o sangue dela é requerido nas nossas mãos. Então, quando a Bíblia fala, ensina que nós devemos afastar da aparência do mal, nós devemos não assentar na mesa dos escarnecedores, né? A Bíblia está nos ensinando que nós não devemos ser participantes das coisas erradas, das concupiscências do mundo. É isso que a Bíblia nos ensina. Então, o terceiro subtópico aqui, do segundo tópico, os samaritanos procuram apresentar-se com os judeus. Casaram-se com as filhas dos judeus e deram filhas aos judeus em casamento. Alguns caíram nessa armadilha. Êxodo capítulo 9. Esse assunto é tão sério e importante que merece um estudo separado e que iremos fazer na lição 12. Então o autor coloca aqui que vai tratar esse assunto na lição de número 12. Os samaritanos tornaram-se inimigos dos judeus. Os samaritanos invejavam os judeus. Antes de os judeus terem chegado a Jerusalém, os samaritanos tinham uma certa liderança na região. Quando os judeus chegaram e começaram a sacrificar ao único Deus verdadeiro e adorá-lo, então a atenção dos habitantes da região passou para os judeus. E os samaritanos perderam
posição privilegiada e encheram-se de inveja. Isto sempre foi assim. Os fariseus tinham inveja de Jesus, os sacerdotes tinham inveja da igreja. Ou seja, o que o autor coloca para nós que houve aqui um sentimento de inveja, porque os judeus chegaram e adoravam somente um Deus, e eu creio que Deus começou a operar grandiosamente e eles perderam a sua posição privilegiada. Os samaritanos perderam essa posição, porque agora os olhos estavam voltados para quem? Para o povo judeu, para o povo de Israel. Os samaritanos imaginavam que conseguiam associar-se aos judeus, gozariam do mesmo prestígio que eles, quando os judeus não aceitaram nada da parte dos samaritanos. O ódio velado transformou-se em inimizade declarada, ou seja, nós temos aqui uma passagem bem típica, né? Deixa eu até ler aqui, está aberto no capítulo João, onde Jesus vai conversar com aquela samaritana e ela diz: os judeus não se dão com os samaritanos. Em João capítulo 4, né? Onde Jesus vai passar pela cidade ali por Samaria. E quando Jesus chega ali perto do poço, Jesus pede água. Aí ela diz assim, João capítulo 4, versículo 9. Então a mulher samaritana disse: como sendo tu judeu, pedes a beber a mim, que sou samaritana? Porque os judeus e samaritanos não têm comunhão entre si. Ao que respondeu Jesus: se conheceras o dom de Deus e o que te pede água, dai-me de beber, tu me pedirias e eu te daria água viva. Então a mulher disse: Senhor, não tens vasilha como que tira água do poço? Como tirá-la, e o poço é profundo? Onde, pois, tens água viva? És porventura maior que nosso pai Jacó, que nos deu este poço, do qual beberam ele e seus filhos, o seu gado? Respondeu Jesus: qualquer que beber dessas águas voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu der não terá jamais, pois a água que eu der se tornará nele uma fonte que salta no seu interior, jorrando para a vida eterna. Então Jesus está falando para ela aqui sobre o Espírito Santo, e Jesus está mostrando, veio aqui para quebrar esse vínculo, né, entre aspas, de inimizade entre o povo judeu e os samaritanos. Jesus vem deixar bem claro aqui que nós não somos participantes, mas nós temos que nos achegar até eles, nós temos que amar os samaritanos que nos nossos dias de hoje são as pessoas do mundo, as pessoas que ainda não servem ao Senhor. Então havia uma inimizade, mas Jesus vem quebrar isso aqui, porque o evangelho da graça, o tempo que nós vivemos é o tempo da graça. Terceiro subtópico fala: Deus exige santidade do seu povo. E agora aqui nós vamos tratar um assunto muito bacana e importante, que é sobre santificação e santidade, que são duas coisas diferentes e às vezes mal interpretadas. Deus exige santidade. Em toda a história do povo de Deus, observa-se que ele, para manifestar-se no meio do seu povo, exige plena santidade. Deus espera do seu povo esteja sempre em comunhão com ele, vivendo separado do mal. Retornando do cativeiro de Israel, primeiro subtópico aqui do tópico 3. Retornando do cativeiro, Israel separou-se do mal, 2 Coríntios 6,17. Por isso as bênçãos de Deus acompanhou, e eles conseguiram concluir a construção do templo e reconheceram que Deus fizera esta obra, Neemias 6,6. Quando Josué foi passar o Jordão, ele disse: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas. O anjo do Senhor visita o acampamento israelita. Antes de iniciar a conquista de Canaã, Josué recebeu uma visita de um anjo. Josué então lhe perguntou: que diz meu senhor ao seu servo? Ele respondeu, e a resposta que recebeu foi: descalça o sapato dos seus pés, porque o lugar que está pisando é santo. Israel é derrotado pela pequena Israel. Quando Josué foi com o rosto em terra, perguntou ao Senhor por que daquela derrota, o Senhor respondeu: santificai-vos. Ou seja, vamos falar um pouquinho sobre isso daqui, sobre
santificação. Santidade é a maneira pela qual eu vivo. Minha vida de oração, minha vida de jejum, minha vida de leitura da palavra, minha vida de comunhão com a igreja, minha vida de comunhão com os vizinhos. Isso é andar em santidade, em obediência à palavra. Isso é andar em santidade. Agora, quando o texto fala sobre santificação, e isso é bem importante a gente deixar bem claro aqui, que santificação não é um ato meu. Santificação foi um ato que Jesus já fez por nós. Ou seja, quando a Bíblia fala de santificação, Jesus já fez isso por nós. Não precisa de eu fazer a minha santificação. Vou explicar bem com os textos aqui para vocês entenderem. Porque santificação, a base da doutrina da santificação está em Levítico capítulo 27. O que vai falar em Levítico capítulo 27? Essa é a base. Nós temos vários outros textos, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento. E Jesus já dizendo isso, nós vamos ler aqui, que ele já se santifica por nós. Levítico capítulo 27 vai tratar sobre santificação. Santificação era uma oferta paga. Toda pessoa, para se santificar, ela pagava uma oferta. Ou seja, criança tinha um valor, moça tinha um valor, jovem tinha um valor, homem de uma certa idade tinha um valor, mulher de uma certa idade tinha um valor, velho tinha um valor. Então cada pessoa tinha um valor que deveria ser pago ao sacerdote no templo para que a vida dele fosse santificada. Isso está em Levítico capítulo 27. Não tem como a gente ler todo o texto de Levítico 27, mas se você fazer uma leitura, você vai entender o que é santificação, partindo de Levítico. Mas e quando nós viemos aqui só para a gente entender melhor, em João capítulo 17, Jesus faz essa ação sacerdotal e ele tinha que voltar para o Pai. E como que ele ia voltar para o Pai e deixar os discípulos aqui de qualquer forma, né? Jesus, tanto que ele ora dizendo, no capítulo 17, versículo de número 15, ele diz assim na sua oração, falando com o Pai, ó, não rogo que tire-os do mundo, mas que os guarde do maligno, ou seja, guarde-os do mal. Aí o pai pergunta para ele, mas como que eu vou fazer isso? Aí Jesus diz no versículo 16, versículos, eles não são no mundo, assim como eu não sou no mundo. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é verdade. Ou seja, santifica eles, que nós vamos estar guardando eles do mal, do maligno, das coisas das trevas. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, ou seja, santificas em mim, Jesus está dizendo, porque Jesus é a palavra que saia da boca de Deus. Ele é o verbo, ele é o dabar. Então, santifica-os na verdade. Aí Jesus no versículo 18 diz assim, assim como tu me enviaste ao mundo, também os enviei ao mundo. E por eles, olha o versículo 19, e por eles eu me santifico, para que na verdade eles também sejam santificados. Ou seja, a santificação foi um ato. A santificação não é um processo. Foi um ato que Jesus fez por nós. Ou seja, ele pagou um preço. Quando Jesus está dizendo assim, ó, eu me santifico por eles. Aí o Pai vai olhar para Jesus nessa oração. Jesus está fazendo uma oração. Jesus está fazendo uma oração ao Pai. E o Pai fala para ele, mas e os que vão vir depois? Jesus está orando para os discípulos, para aquelas pessoas naquele tempo. Aí o Pai olha para Jesus e pergunta, mas e os que vão vir depois? E os que vão crer na minha palavra? Os que vão crer em você? Os que vão crer em nós? Como que a gente vai fazer com aqueles que vão vir depois? Quantas pessoas vão vir depois? Olhando, imagino Deus olhando com os olhos, porque Deus tem o poder de movimentar nos 3 tempos da eternidade. Ele pode ir no passado, ele está no presente, ele pode ir no futuro da eternidade. Por isso que a Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, hoje, continua sendo Deus eternamente. Então imagino Deus indo na eternidade, no futuro da eternidade, às vezes olhando lá para mim, no memorial que está escrito lá em Zacarias, capítulo de número 3, que está ali escrito todos os nomes
de todas as pessoas no memorial, é o nome das pessoas nos livros, e Deus começa a ver a minha história, a sua história, você que nasceu no não sei que ano, você que me ouve que nasceu no ano tal. Aí Jesus olha para você, olha, ali vai nascer a Maria nasceu no ano de 2000, vai nascer no ano de 2020, como que a gente vai fazer para santificar a Maria lá no ano de 2020, o Pedro, o João, a Beatriz, não sei, uma pessoa que nasceu no ano de 1500, de 1800, como que nós vamos fazer? Aí Jesus fala no versículo 20, eu não só rogo por esses, senão por aqueles que pela sua palavra, aleluia, hão de crer em mim, meu Deus. Ou seja, Jesus estava fazendo uma oração até mesmo para aqueles que iriam nascer futuramente, aqueles que iam crer na sua palavra. Ou seja, a nossa santificação é um ato que Jesus fez e ele está o quê? Condicionado nos nossos dias para aqueles que crêem na palavra de Deus. E quando isso acontece, aí, para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, é em mim e eu em ti, que também eles sejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Então, isso que Jesus fez, ele se santificou, versículo 19, e por eles eu me santifico, para que na verdade eles também sejam santificados. Se Jesus se santificou, nós estamos santificados. Jesus se santificou, nós estamos em Jesus, nós somos santificados. Eu quero ler só mais um texto aqui de Hebreus capítulo 2, para falar sobre isso também. Hebreus capítulo 2, versículo 11, diz assim, porque tanto que santifica como os que são santificados são todos de um, razão pela qual ele não se envergonha de lhe chamar irmãos. Ou seja, porque tanto que santifica os que são santificados, ou seja, quem santifica? O próprio Deus. Quem são santificados? Nós. Razão pela qual, e depois também temos Hebreus capítulo 10, olha aqui, aproveitar que nós já estamos em Hebreus capítulo 10, diz assim, versículo 14, e assim, como uma só oferta, ele aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Versículo 10, capítulo 10, versículo 10, e foi nessa vontade que fomos santificados, como? Pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez para sempre. Esse texto aqui já passa, vamos dizer assim, a régua em tudo isso que as pessoas às vezes ensinam sobre santificação. Que santificação você tem que fazer isso ou aquilo. Não, santificação não. Santificação é um ato que Jesus já fez. Ele diz assim, ó, e foi nessa vontade que fomos santificados pela oferta do corpo de Jesus. Ou seja, foi o preço que Jesus pagou. Isso foi sim a oferta. Deixa eu ver se eu acho mais um texto aqui, só para a gente passar para adiante. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Jesus Cristo. Ou seja, ele está dizendo, santificados, nós já fomos santificados. Não está dizendo os que vão ser santificados, não. Ele faz uma afirmação, aos santificados em Cristo Jesus. Vamos passar mais um pouquinho aqui para a gente finalizar. Devemos manter no quarto tópico, devemos manter uma vida de separação do mal. Os judeus se mantiveram separados. A Bíblia mostra exemplos de servos de Deus que duvidaram se valia a pena manter a linha de separação do mal. E aqui esse texto de Asaf me chama muita atenção. O salmista Asaf escreveu no Salmo 73. Na verdade, ele diz assim, na verdade que em vão tenho purificado o meu coração, lavado as minhas mãos na inocência. Aí o autor diz assim, ficou profundamente perturbado quando ele diz essas palavras, né? Olha, ele tá entendendo que ele tem purificado o seu coração e lavado as suas mãos das suas inocências, mas parece que está sendo em vão o que ele está fazendo.
Mas não é em vão. Ele ficou perturbado com isso. No Salmo 73, a partir do versículo 13, aí o texto subsequente continua dizendo assim: mas Deus o ajudou a encontrar a resposta. Como? Aí ele diz assim: até que entrei no santuário de Deus. Esse texto é lindo, é muito importante você ler. Vamos ler aqui. Salmo 73. Estamos aqui com a Bíblia aberta, estudando a palavra do Senhor. Vamos aproveitar, né? No versículo 13 diz assim: então eu disse, verdadeiramente, em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência, pois todo dia sou afligido, o meu castigo vem todas as manhãs. Mas se eu dissesse, assim declararei, eis que seria infiel com a geração dos teus filhos. Como me pus a meditar a fim de compreender isto, vi que é tão difícil aos meus olhos. Até que entrei no teu santuário, até que entrei no santuário de Deus e considerei o fim deles. Ou seja, ele está dizendo, todos os problemas, as dificuldades que o salmista Asaf estava enfrentando, ele achava que tudo que ele estava fazendo era em vão. Purificar o seu coração, lavar as suas mãos na inocência, ele estava achando que era em vão. Não. Até que ele fez o quê? Entrou no santuário. Olha a importância de um santuário na vida do povo de Deus. Ele entrou no santuário e ali ele foi renovado, ele teve uma visão. Assim como Isaías entrou no templo e teve uma visão. Assim como Moisés entrava no templo e ouvia a voz de Deus. Assim como Samuel, aleluia, que estava dormindo lá no lugar santo, no Santo dos Santos, 1 Samuel capítulo 3, versículo 3. Ele dormia lá no Santíssimo, onde a arca de Deus repousava. E lá ele ouviu a voz do Senhor. É por isso que o salmista inúmeras vezes, no Salmo 27, vai dizer que o melhor lugar para estar é na presença, no templo do Senhor. E você tem que estar na presença de Deus, no templo do Senhor, na casa, viver em comunhão. Nós só somos igreja, porque nós somos a igreja, mas nós só somos a igreja quando nós estamos em unidade com os nossos irmãos, quando nós estamos em comunhão com o corpo de Cristo. Eu separado da igreja, separado do templo, separado da comunhão, eu não posso dizer que eu sou igreja. Eu estou vivendo fora do corpo de Cristo. E aqui ele também deixa um texto de Zacarias, que diz assim: há um memorial escrito diante dele, para os que o temem ao Senhor e para aqueles que se lembram do seu nome. Eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro. Poupá-lo-eis como um homem poupa o seu filho que o serve. Aleluia, glória, bendito seja o nome do Senhor. Há um memorial. A Bíblia diz, o salmista diz no Salmo 139, que todas as coisas eram escritas. Toda a sua história não era escrita num memorial. A Bíblia diz em Apocalipse que serão abertos os livros. E Deus ama a leitura. A Bíblia diz em Lucas capítulo 4 que Jesus vai até o templo. E era de costume ele levantar para ler os pergaminhos. Era costume. Deus então, ele lê a minha e a sua história. Ele lê, ele nos abençoa, não pela uma história, um passado às vezes triste, distante da sua presença, não. Ele abençoa porque ele conhece ali na frente, lá na frente, ele já leu a minha e a sua história lá na frente, que você vai continuar servindo, que nós iremos continuar sendo fiéis a Ele. E é por isso que Ele nos abençoa, porque Ele faz essa leitura. Constantemente Ele está lendo a nossa mudança de direção, a nossa mudança de vida, o nosso empenho em fazer a sua vontade e o seu querer. Então aí ele termina dizendo isso aqui, ó: devemos viver conforme a vontade do Senhor. Romanos capítulo 12 e versículo 2. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para experimentar qual seja a boa, agradável, aleluia, e a perfeita vontade de Deus. É isso, nós vamos viver debaixo da vontade do Senhor. Aquilo que o Senhor tem propositado para nossas vidas. E assim nós seremos bem-sucedidos. Aí ele vai falar aqui das bênçãos que acompanham as pessoas que
vivem conforme a vontade. Deus garante aos que vivem plena vitória, Deus garante aos que assim vivem plena vitória contra os ataques do diabo. O crescimento espiritual está garantido. O Espírito Santo tem liberdade para atuar. Eles tornam-se preparados para serem usados por Deus em sua obra. 2 Timóteo 2, 19 e 21. E acima de tudo, aqueles que vivem segundo a vontade de Deus estão preparados para o arrebatamento. Aleluia! Vale a pena viver na vontade de Deus. Glória, glória, glória a Deus. Aí deixa aqui Hebreus 12, 15. Hebreus 15, 5 ao 23. Vamos ler só esse texto e a gente já encerra. Vamos ver o que está aqui em Hebreus capítulo 15. Ele deve ter... Hebreus 12, do 15, versículo 15. Portanto, devemos sempre oferecer a Deus por ele um sacrifício de louvor. Isso era um fruto dos nossos lábios que confessam o seu nome. Não vos esqueçais das beneficências de compartilhar com os outros o que tiverdes, porque com os tais sacrifícios Deus se agrada. Obedecei os vossos pastores, submetei-vos a eles, pois eles velam por vossas almas, são eles os que prestam contas delas diante de Deus. Obedecei-lhes para que possam cumprir a sua tarefa com alegria, não com gemidos, porque a queixa deles vos traria qualquer proveito. Orai por nós, pois estamos convencidos de uma boa consciência e queremos continuar comportando-nos honradamente em tudo, e vos exorto com maior insistência que façais isso para que eu vos seja restituído prontamente. E o Deus de paz, que ressuscitou dentre os mortos, o grande pastor das ovelhas, o nosso Senhor Jesus, pelo sangue do testamento eterno, vos aperfeiçoe em toda boa obra, para que façais a sua vontade e que realize em vós o que é agradável diante dele, por meio de Jesus Cristo, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Rogo-vos, irmãos, que suportei-vos com paciência essa palavra de exortação, e foi por isso que eu vos escrevi brevemente. Sabei que o nosso irmão Timóteo foi posto em liberdade. Se ele vier depressa, certamente com ele irei vê-los. Amém? A graça seja com todos vós. Amém. Deus vos abençoe. Espero que você tenha compreendido essa aula de escola dominical. Deus abençoe e continue orando por nós. Em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe. A paz do Senhor.